Boa noite, na bendita paz do Senhor Jesus. Vou ler uma passagem bíblica aqui para você. É sobre a história de Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia, um dos primeiros reinados da história da humanidade. Aqui nos diz que o rei teve um sonho, e para saber o significado desse sonho, ele se perturbou. Convidou todos os sábios da Babilônia, do seu reinado, e ninguém poderia interpretá-lo. Foi quando entrou Daniel em cena. Daniel disse que Deus revela o que é o segredo e o que há em oculto. O sonho era de uma grande estátua, que o rei teve uma visão de noite, e essa estátua era um resplendor, era muito excelente, e que se apresentou diante dele, cuja cabeça era de ouro fino, e o seu peito e seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e seus pés em parte de barro, de ferro e em parte de barro. A história nos relata que o significado dessa grande estátua significaria os 4 reinos mundiais que sucederiam ao longo da história da humanidade, representado pela estátua da visão do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A história nos diz que a interpretação é que a cabeça da estátua representava o próprio rei Nabucodonosor, pois era um reino mundial, no qual ele tinha o controle de muitos países da terra no início da história da humanidade, antes da vinda de Cristo. Daniel explicou para o rei que os 4 materiais ou minério, 4 que existentes na estátua, que era o ouro, a prata, o cobre, o bronze, e, aliás 5, e o ferro, representariam os reinos mundiais que sucederiam após o reinado babilônico. Nós sabemos que isto realmente representa a história da humanidade, apenas em uma estátua que foi apresentada ao rei da Babilônia. A cabeça da estátua era o próprio rei da Babilônia, pois a cabeça simbolizava um governo mundial que ocorreu nos tempos em que Daniel viveu. Depois surgiram outros reinados mundiais, que foi o reino Medo-Persa. Depois veio o reino da Grécia e depois veio o Império Romano, que também no tempo de Cristo, representado pelas pernas da estátua. Pois a perna da estátua as pernas do corpo humano é os membros mais longos do ser humano. Então isso significa que o Império Romano durou mais de 500 anos e mostra ali a realidade daquela grande estátua e do simbolismo do que ela representa. Depois do Império Romano, não houve mais Império Mundial. Iniciou-se o Império dos próprios homens em cada país, ou seja, a divisão do reino mundial não foi dividido pelas nações. E hoje nós vivemos o período em que, representado pelos pés da estátua, que é os seus pés, que era formado de barro, de lodo e de ferro. Isso significa que o nosso governo hoje está sendo colocado na mão dos homens, mas que existe uma mistura de lodo, de ferro e de barro, que nunca irão se unir. Isso significa que jamais os governos da terra serão perfeitos, porque não há união entre o ferro e o barro. Então, deixo essa palavra para você. Os dias em que estamos vivendo é os dias dos pés da grande estátua do rei da Babilônia.